Oi, gente, vamos ler o capítulo 17. Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam entre Sucó e Azeca, na, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bom bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e as hastes das suas heranças era como órgão do tecelão, e o teio e o ferro da sua lança, 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes para saíres, e ordenou para que saíres a ordenar a batalha. Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul, escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, me feliz seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e eu ferir, então sereis nossos servos, e nós servireis. Disse mais filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul a todo Israel estas palavras, filisteu pelejaram e temeram muito. José envia Davi e seus irmãos. E Davi era o filho de um homem efateu de Belém de Judá, cujo nome era José, que tinha 8 filhos, e no dia de Saul era 7 homens. Já velho, adiantado na idade entre os homens, foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra:
que foram à guerra Eliabe, primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Em Belém chegava-se, pois ofereceu pela manhã, e à tarde a paz apresentou-se por 40 dias, e disse a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos efa este grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial e a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, visitarás a teus irmãos e a ver se lhes vai bem, tomarás ao Senhor. E estavam Saul e eles todos, conforme todos os homens de Israel, no vale dos Carvalho, pelejando contra alguns filisteus. Davi então de madrugada se levantou, pela manhã deixou as ovelhas, guarda, e carregou-se e partiu com José. De ordenará, chegou ao lugar dos carros, quando o arraial saiu em ordem de batalha, e aí a gritos clamavam, chamavam peleja, e os israelitas filisteus puseram em ordem fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda-bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas, estando pôs um novo título. O gigante Golias insulta os israelitas, estando ele ainda falando com eles. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras Davi ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A descer, pois, que o homem que o feriu rei o enriquecerá. Enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que feria ele este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é depois este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tomou a falar
conforme aquela palavra dizendo assim, conforme aquela palavra dizendo assim farão ao homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Desviou dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou a busca dele. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a seu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saí após ele, o feri e livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e feri e matei. Assim o teu servo leão, como o urso, assim será o incircunciso filisteu como o deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse Davi, Deus, Senhor, me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Peraí, o Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos teus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pelos nós alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi
errou que lhe levava o escudo de dia diante dele, e olhando os filisteus e vendo Davi, o desprezou, e porquanto ele zombou de Davi, foi andando diante de Davi e desprezou Davi. Desprezou porquanto o mancebo, o gentil aspecto, dispôs o filisteu. Davi, a Davi, sou eu algum cão, pois tu vives a mim com paus. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelo seu Deus. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu tenho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E o corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi encontra com o gigante e mata-o. E sucedeu, novo título, Davi encontra com o gigante e mata-o. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, já com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou a sua bainha e matou-lhe, lhe cortou a cabeça. Cortou-lhe ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrón, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram de Saraim até Gate e até Ecrón,
Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi, ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe dos exércitos, de quem era filho este mancebo. Abner disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, de quem és filho, mancebo? E disse Davi, filho de teu servo José, belemita. Viu, gente? Muitas pessoas dizem que foi uma funda com 3 pedras, mas foi uma funda que José correu ao encontro de Golias, passou por debaixo da mão dele, pegou a pedra, colocou na funda, e lançou e cravou sobre sua cabeça. E assim o gigante Golias, que não perdia uma guerra, foi ferido e caiu ao chão morto. Isso é um exemplo, não é? Isso é para cada um de vocês tomarem posse, viu? Esse foi mais um capítulo lido. Vou ler mais um agora. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que Deus reine paz e glória no seu lar. De glória e paz. Onde haja contenda, que Deus entre com providência em todos os lugares desse Brasil, que o Senhor entre com providência de cair toda fera que se levanta contra os pequeninos, viu? Toda fera que se levanta contra os pequeninos, porque a nossa alma chora quando vê algo tão grande. Mas quando você é tão pequenininho, Deus te torna grande por causa de quê? Por causa da tua fé. Porque tu tem fé que tu vai ganhar. Davi teve fé. Davi foi em direção à Golias, passou debaixo dele, pegou a pedra, colocou na funda, rodopiou e jogou e cravou no meio da sua testa. Um junto ao outro, Golias então caiu no chão e Davi fez o que ele falou, cumpriu com a palavra. Arrancou-lhe a cabeça e levou aos israelitas como prometido, entendeu? Ele era apenas um mancebo, Davi. Estava no começo da sua trajetória, entendeu? Agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa rica oportunidade. Só o nome de Deus seja não hoje, mas eternamente louvado.